A paz do Senhor, meus irmãos, estamos estudando a lição de número 12 da Revista dos Adultos. O título da lição é A Igreja tem uma natureza organizacional. Tema do trimestre de defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Revista comentada pelo pastor Ezequias Soares. Então, dando continuidade a esse tema, estaremos falando de uma outra verdade fundamental a respeito do cristianismo, que é a ideia de igreja, fundada por Cristo, ele mesmo dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então nós vamos entender o que é a igreja invisível, o que é a igreja local, aleluia, que forma então o corpo de Cristo, que além de ser um organismo, também é uma organização. Há necessidade de ordem, Nosso Deus é um Deus de ordem. Glórias a Deus. E a igreja local carece de ser organizada também para que cumpra o seu papel, aleluia, em uma comunidade, em uma região. Glórias a Deus. O texto áureo diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, verso 5. Então a gente vê Paulo com essa preocupação para que a igreja tivesse um bom andamento. Deixa então Tito ali na igreja de Creta para ele estabelecer a ordem e também as lideranças. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Glórias a Deus. Então não teríamos como subsistir durante todos esses séculos se pensássemos apenas do ponto de vista de organismo. Claro que Jesus é a cabeça, Jesus é a videira verdadeira, as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja, mas o Senhor já deixou nessa determinação, essa ordem. Ele começa fundando a igreja, aleluia, ele começa treinando ali uma liderança, os discípulos, Eu chamo de apóstolos, envia-nos. Então a gente percebe que o nosso Deus é o Deus ordeiro e que de forma alguma ia fundar uma igreja que seria cada um por si ou fazer como nos dias de juízes, Não havia rei e cada um fazia o que achava melhor. Então carecemos de organização, até mesmo o organismo, que é o nosso corpo, ele trabalha de forma organizada. A mão não é o pé não é a orelha, cada um faz a sua função, interligados entre si, interdependentes, mais organizados e obedecendo na cabeça. Louvado seja Deus. O texto bíblico se encontra em Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o texto escolhido demonstra essa preocupação de Paulo, e a confiança que Paulo tinha em Tito para fazer essa obra, de colocar em ordem ali, de formar liderança de cidade, para que a igreja, embora, como já falamos, seja o organismo vivo, seja o corpo de Cristo, mas localmente carecia de ser organizada. Os objetivos da lição serão analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja
e dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. A introdução diz o seguinte: a Bíblia apresenta a igreja como corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo, congregação ou assembleia com a sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Então, vemos que a preocupação dessa lição é exatamente combater alguma heresia. Então, a heresia que a gente vai contrastar é aqueles que acham que a igreja, né, é o indivíduo e não precisa, então, pertencer a nenhum tipo de organização, nem estar debaixo de nenhuma liderança. É claro que todos que aceitam a Cristo fazem parte da igreja invisível, mas carecemos de servir ao Senhor, edificar uns aos outros, precisamos nos reunir, congregar, né? Então tudo isso faz parte da igreja que Cristo estava, né, construindo ali a partir do momento que ele começa a chamar cada discípulo. E a gente vê que biblicamente era assim que a igreja nasce, cresce, né, se forma, né, a princípio nos lares. Depois, né, esses ajuntamentos eram comuns, tinha um dia próprio de se reunirem. Paulo mesmo disse como se reunirem, uns têm salmos, tem hinos, então havia o culto, havia a reunião. Em Efésios, a Bíblia diz que Deus subiu, né, e deu dons aos homens, né, deu dons para apóstolos, pastores, profeta, evangelista, mestre, né, então esses dons com o objetivo da edificação da igreja. Então, a igreja não tem como eu ser igreja isolado, como eu posso ser um membro de um corpo que não estou ligado a outro, né? Então a gente vai focar nessa heresia, né, que muitos, né, às vezes deixam sua igreja e acham que vão poder continuar sendo cristãos de forma isolada, né? Ainda que ele tenha uma desavença, uma discordância, é importante que ele procure uma igreja e faça parte dela, né? Se edifique os outros, congregue, né, e possa também servir ao Senhor numa igreja local. Louvado seja o nome do Senhor. Então estaremos enfocando essa questão da natureza organizacional da igreja. Primeiro tópico, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Primeiro subtópico, Tito, versículo 4. O apóstolo escreveu a Tito estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali, e não aqui. Como as epístolas de Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 4, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo, 1 Timóteo 1 e 2. Né? Inclusive essas cartas que Paulo escreve a Timóteo, né? 2 cartas a Timóteo e uma a Tito, são chamadas de cartas pastorais, né, por causa do cunho da mensagem, que eram instruções a esses jovens pastores e também nos serve até hoje como modelo, né? Inclusive aqui para separação, né, para consagração dos oficiais da igreja, né, presbíteros, diáconos, a gente vai encontrar nessas recomendações de Paulo. Glórias a Deus, mostrando mais uma vez a questão da organização, né? Tito era grego, está lá em Gálatas 2:3, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, capítulo 2, versículos 1 e 3, 1 em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma, 2 Timóteo 4:10, e em Nicópolis, Tito 3:12. Né? Então, Tito, como Paulo vai falar, que era um verdadeiro filho na fé, o qual contribuiu muito com ele, ajudou muito na obra, e ele tinha plena confiança. Louvado seja o nome do Senhor para agora pastorear, né? Então, as cartas pastorais vai orientar esses jovens pastores em sua missão. Claro que já tinham experiência com Paulo em algumas outras regiões também, mas agora Paulo vai destiná-lo a Creta, vai deixar ele em Creta para fazer essa organização. Segundo subtópico, pastor de Creta. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam, e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho
do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem da condição de prisioneiro com destino a Roma, no local chamado Bons Portos, Atos 27:8. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Em Atos a gente não vê esses relatos. Atos não compreende todo o ministério de Paulo. Fala ali das viagens missionárias, mas encerra-se na prisão domiciliar de Paulo em Roma. Mas Paulo depois foi solto, ainda viajou de novo e ordenou alguns pastores, como Tito e Timóteo, a pastorear em determinadas regiões, e depois então ele vai ser preso novamente. Então Atos não tem a história completa. Encerra na primeira prisão de Paulo. E só cita Creta no momento que Paulo está indo preso, naquele barco que vai depois naufragar próximo a Malta, e Paulo, em determinado momento, o barco atraca ali em Bons Portos. Então ainda em Atos não cita que Paulo deixou Tito agora ali. Provavelmente esse relato é de algo posterior, talvez até a primeira prisão de Paulo. Terceiro subtópico, Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo a Cirene no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido do comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era a consequência de um desleixo natural, que era característica dos cretenses. Então, os poetas cantavam que os cretenses eram mentirosos, desorganizados. Então, isso já era cultural ali do povo. E a igreja parece que também estava carecendo de uma direção. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Outra situação que a igreja enfrentou, a gente já tem estudado isso nesse trimestre, que provavelmente foi o primeiro desafio da igreja nascente. Eram judaizantes, se convertiam a Cristo, mas queriam trazer as obrigações da lei para os novos convertidos gentios. E Tito também tinha agora esse desafio ali na ilha de Creta. Está aqui em Tito, capítulo 1, versículos 10 a 16. A gente vê várias situações que havia necessidade de organização. A gente vai ver que a igreja tem essa necessidade, necessidade de organização de oficiais, nomeação de oficiais, como aconteceu instituição de diácono, a igreja crescente precisou então se organizar melhor. Os presbíteros, os pastores, os apóstolos, no caso, estariam ali incumbidos da palavra e havia necessidade de diáconos para servir a mesa, ou seja, fazer o serviço social da igreja, cuidar das pessoas. Da mesma forma, disciplina, a gente vê aqui desafios que Tito ia enfrentar ali em Creta, e havia necessidade então de uma unidade doutrinária, do ensino da sã doutrina, e combater qualquer tipo de heresia ou ensino incorreto que até esses judaizantes poderiam inserir na igreja. Como diz aqui o versículo 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, tudo isso faz parte da organização de uma igreja local. Segundo tópico, a institucionalidade bíblica da igreja. Primeiro subtópico, a instrução paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbítero de cidade em cidade, versículo 5, e instruir os líderes durante sua carreira apostólica, Atos 14, 23 e 20 e 28, o apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos, Filipenses 1:1. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta era o reflexo da cultura da região, Tito 1:12. Isto está além de um problema meramente ministerial. Então, essa instrução que Paulo dava a Tito não era coisa nova. Paulo já fazia isso, inclusive na igreja que Paulo inicia ali ajudando em Antioquia, quando Barnabé vai buscá-lo. Havia doutores, havia profetas naquela igreja, eles se reúnem, oram, o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para o campo missionário, para viagens missionárias. Então essa organização, a questão da liderança já havia e já era comum nas igrejas que Paulo fundava. Sempre ele tinha essa preocupação de deixar ali uma liderança local, além dos seus oficiais, dos seus diáconos,
E presbítero também era sinônimo, né, de pastor, né? Não havia essa distinção naquela época. Tinha o mesmo ofício de pastor. Mas além, né, dessa organização, então, Tito ali não estava apenas para consagrar obreiros, mas para organizar, inclusive, essa desordem relacionada à cultura do povo, né? Então, instruir na doutrina e deixar tudo em ordem em relação às igrejas de cidade a cidade. Igreja como instituição, segundo seu tópico. Podemos definir o organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo porque é um corpo espiritual e vivo cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. A igreja é um organismo porque é como um ser vivo, né? Que cresce, desenvolve, exerce funções, cada membro, né? Estão ligados, interligados, obedecendo uma cabeça, que é Cristo. Né? Nós somos o corpo de Cristo, a igreja. Né? Mas não é a igreja denominacional, não é uma igreja só. Todos aqueles que aceitaram a Cristo, se arrependeram dos seus pecados, receberam o Salvador, o seu único Senhor, aleluia, fazem parte dessa igreja, que também pode ser chamada universal, igreja, então, invisível. Louvado seja o nome do Senhor. Fazemos parte desse corpo, desse organismo. Glórias a Deus. E o vínculo, né, que nós temos todos em comum é o Espírito Santo, selo, né? Glórias a Deus, que pertencemos a esse corpo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Então, a gente já sabe o que é o organismo. Todo crente em todo mundo, em todas as eras, fazem parte desse organismo, né? Esse corpo de Cristo, da videira verdadeira, né? Que tem que estar todos ligados na videira. Não são vários. Mas, localmente, carece de organização. Né? E a igreja, desde o começo, já surge, né, com esses princípios, né, de organização, como veremos na lição. E hoje não é diferente. Terceiro subtópico, organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Segue alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Então, vamos ver no Novo Testamento, né, esses lampejos de organização. Né? Então, havia o local e ordem do culto. Tem 1 Coríntios 14, 26 e 40, que diz assim: O que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E o verso 40 diz: Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então havia os ajuntamentos dos crentes, inclusive a eclesia, né, que é um nome em grego, traduzido por igreja, significa, né, chamados para fora. Chamados para fora de que forma? Era um ajuntamento, né, uma congregação, ou seja, era uma assembleia. Né? Era usado esse termo, né, no grego para reuniões, né, por exemplo, na Ágora, né, quando havia ali aquela reunião para decidir destinar a cidade, se ia para uma guerra ou não. Né? Então, essas assembleias era essa eclesia, né, que esse ajuntamento, congregação, né? Inclusive, sinagoga também tem esse sentido, né, de congregação, ajuntamento. Desde o Antigo Testamento, na Septuaginta, quando vai ler lá sinagoga, vai falar a congregação dos judeus, né, no momento que se juntava ali os judeus, ou até mesmo quando era para se extirpar alguém da congregação. Então já tinha esse sentido desse ajuntamento. Bem, essa é a igreja. Então, quando vos ajuntai, né, então, o que fareis? Cada um tem hinos, tem salmo, tem palavra, né? Então, essa organização havia já no início da igreja primitiva. Havia o local do culto, esse momento de se juntarem e cultuarem a Deus. Reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente, né? Conforme Atos 14, 23. Foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção para tratar do assunto doutrinário, Atos 15, 6. Então, houve aquela reunião para tratar da questão dos gentios, né? Porque os judaizantes estavam tentando convencer a todos que
havia necessidade dos gentios cumprirem a lei para ser salvo. E eles chegaram à conclusão que para ser salvo não carecia nada disso. Os gentios, que eles foram chamar lá em circuncisão, permaneceriam nessa forma. Os que foram chamar na circuncisão, permaneceriam na circuncisão. Ou seja, os gentios não tinham nenhuma obrigação de cumprir os ritos judaicos para poderem ser salvos. Houve apenas a recomendação de não comer alimento sacrificado a ídolo, nem o sangue. Então, havia, a gente vê, realmente uma organização na igreja. Tiago aqui que preside essa reunião. Em Atos 14:3 diz: havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então Paulo ali passando de volta ali em algumas cidades e fazendo essa consagração ali de líderes, anciãos, significa presbítero, Glórias a Deus. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios trata do assunto. Em Romanos 15, 25 e 27. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética. 1 Coríntios 5, 2 a 5. E também tesouraria. 1 Coríntios 16, 1 a 3. E a carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Romanos 16, 1 e 2. Então havia tudo isso na igreja primitiva. Então, parte social, inclusive a instituição de diácono, era para ter essa condição. Lá em Atos capítulo 6, eles recolhiam oferta no primeiro dia da semana, então tinha um dia ali que era específico, também fazia parte da organização do culto, das reuniões deles, recolhiam uma oferta que era para ajudar aqueles que estavam necessitados. Inclusive foi uma oferta que foi enviada para Jerusalém, no momento de crise. Havia tesouraria, havia responsáveis por aqueles dinheiros, até mesmo no dia de Jesus, Judas, era um tesoureiro, então também havia organização ali no colégio apostólico, nosso Jesus ensinando eles, e tudo isso também era com ordem de decência. E havia aqui a carta de recomendação, quando Paulo recomenda ali aos crentes receberem a irmã Febe, está lá em Romanos 16, 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então, até esse tipo de identificação dos crentes, quando iam de cidade a cidade, havia essa recomendação. Até hoje a gente usa esse texto, recebais no Senhor como convém aos santos. Então, até hoje esse texto é usado em nossas cartas de recomendações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse lampejo de organização já era nítido na igreja nascente ali, na igreja primitiva. Terceiro tópico, a questão atual. Primeiro subtópico, organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, Romanos 13, 1 a 7, como também com as autoridades eclesiásticas, Hebreus 13, 17. Até nisto a organização é necessária, para que a igreja possa obedecer às leis, cumprir ali as suas obrigações. Então, necessita dessa organização, necessita de um local, de um alvará, de um CNPJ. Então, tudo isso é fazer essa parte de obedecer às autoridades. E obedecer também às autoridades eclesiásticas, como em Hebreus 13, 7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram da palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E também o versículo 17 diz: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Glórias a Deus. Então,
A organização reflete nisso também, nesse temor e no respeito às autoridades. E muitas vezes implicam nisso, né? Não querem ter pastor, não querem obedecer, não querem estar debaixo de nenhum tipo de liderança e acabam enveredando por uma prática, né, de cristianismo fora da Bíblia, né? Nós já falamos, às vezes a pessoa pode até ter alguma contrariedade, alguma discordância em relação à igreja que está congregando e até sair daquela congregação, sair daquela igreja, daquela denominação, mas ele não pode ficar desigrejado, pois a Bíblia nos revela uma igreja que é estruturada, que há uma organização da igreja local e que há uma necessidade do nosso serviço nela e de buscar edificação para nós mesmos também, servindo aos outros, edificando os outros. Então, uma vez que alguém, porventura, saiu da sua igreja, procure uma outra urgente, para que, né, como aquela simbologia, né, uma brasa fora do braseiro, fora ali do fogo, né, junto com as outras brasas, a tendência é se apagar. É uma frase que o pastor Cícero Zibodi citou no vídeo a respeito dessa lição que me chamou a atenção, é que ele disse, né, aquele que está, porventura, fora de uma igreja, procura uma igreja mais próxima da Bíblia, né? Antigamente a gente dizia, procura uma igreja próxima à sua casa, mas nem sempre a igreja próxima à sua casa é uma igreja bíblica, né? Então procura uma igreja mais próxima da Bíblia, para que realmente você possa congregar e cumprir a sua função de membro do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado, né? Então, obedecendo às leis, à autoridade, né? Segundo subtópico, a experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu com um contexto antidenominacionista. E ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde seus ancestrais, o movimento Holiness, que é o movimento de santidade, né, eram contra a institucionalidade da igreja. Charles Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eldora, Kansas. Mas, em 1895, ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir sua tarefa de maneira eficaz. Atos 6, 1 a 7. Então, essa institucionalidade que muitos eram contra, inclusive até muitos líderes, né, da nossa igreja aqui no Brasil, também escreveram, né, instruíram a igreja para tomar cuidado com isso. É no sentido de que a organização passa a ter uma estrutura tão engessada, né, e daqui a pouco é como se a igreja tivesse um dono, a ponto até de se passar de pai para filho, né? Isso é um perigo, né? Claro que esse modelo aqui de Parham, né, não deve ser seguido, né? Mas sim, como já falamos, né, talvez até haja essa discrepância, essa discordância do rumo que a igreja está tomando, mas você não pode ficar desigrejado, né? Não pode deixar de congregar, né? E esse movimento pentecostal nascente, né, vai, é claro, surgir novas igrejas, porque aquelas igrejas que eles estavam, né, não aceitaram, né, o Pentecostes não aceitava esse movimento, essa doutrina que não era extra-bíblica, pelo contrário, era realmente só a Escritura que estava buscando ali, aleluia, baseado em Atos dos Apóstolos, coisas que a Bíblia não diz que cessou e alguém disse que cessou por conta própria, né? Mas aí surgem novas igrejas com esse movimento e incendeia todo mundo com esse avivamento pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o institucionalismo engessado, rígido, né, no qual a igreja passa a ter dono, esse é claro que não é o bíblico. O bíblico é que a igreja tenha a organização, seja organizada sem deixar de ser organismo e ser engessada dessa forma que é prejudicial, né? Daqui a pouco a gente vai ter um Papa, não é isso que a Bíblia ensina, né? Como a Igreja Católica
se enveredou por esse lado e o Papa até tem o atributo de infalibilidade, coisa que não cabe na revelação das Escrituras, né? Todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, então todos são falhos. Terceiro subtópico: é necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento de antidenominacionalista de Parr e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Conselho das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar o órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária das igrejas no país. E dessa forma, trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Glórias a Deus, né? Então, uma das importâncias dessa organização que surgiu no nosso movimento e aqui no nosso país é a questão também da unidade doutrinária, né? Uma unidade nesse aspecto, né, de saber em que cremos e, como nós temos a nossa declaração de fé, todos buscando esse mesmo modelo, essa mesma crença, podemos estar também organizados nesse aspecto. Qual o problema hoje de muitas igrejas que abrem, né, em qualquer esquina, sem, né, uma base assim, doutrinária, sem uma regra de fé fundamentada na palavra de Deus, e que eles possam, então, até se crescerem, né, abrirem outras congregações, manterem essa linha, essa unidade. Então, acabam abrindo a porta para N heresias, porque não tem uma doutrina, né? Não tem uma declaração de fé específica. Esse é o problema, né? Por isso que, como o pastor Círio diz, né, procure uma igreja, aqueles que estão desigrejados, mais perto da Bíblia, né? Porque às vezes abre aqui, abre ali, daqui a pouco está com esses movimentos heréticos, né, de amuletos, né, vendendo coisa sagrada, Arca da Aliança, rosa ungida e tudo mais. Então, envereda por esse lado aí, porque não tem um fundamento doutrinário, né? Então, a nossa igreja surge com essa preocupação e até hoje nós temos, né? Desde a declaração das verdades fundamentais até a nossa declaração de fé hoje, né? Então, a gente está protegido, guardado, né? Ou seja, sabendo no que temos crido, em um credo que realmente é bíblico, louvado seja o nome do Senhor, e temos essa unidade em torno disso. Glórias a Deus. Podemos ser organização e podemos ser organismo da mesma forma, né? Sendo que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Conclusão. É importante entender que a organização e o organismo não são elementos excludentes de si mesmos, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A Igreja é o povo de Deus do Novo Concerto, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos, 1 Pedro 2,11. Seria humanamente possível ela cumprir a sua agenda missionária evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Precisamos ser esse organismo vivo e estar também organizado para a gente cumprir a nossa missão, aleluia, em nossa localidade, né, nosso estado, no Brasil e no mundo. Glórias a Deus. Graças a Deus. Na próxima lição vamos estudar o tema Perseverando na Fé em Cristo. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por mais uma lição, entendendo, né, essa verdade. Somos corpo de Cristo, mas também somos rebanho de Cristo. Glórias a Deus, somos esse ajuntamento, essa eclesia, esses chamados para fora, para fazer a obra do Senhor, né? Não somos do mundo, mas estamos no mundo, mas somos separados para o Senhor, como povo de Deus, servindo a Ele, aleluia, de forma poderosa aqui na terra. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Santo Eterno Deus, te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra, por mais uma lição, Senhor. Continua, aleluia, fomentando, Pai, a sede dos Teus santos, de aprender todos os domingos, Pai, na escola dominical. Que cada um possa ser despertado a estar na Tua casa, congregando, te adorando e aprendendo essa palavra maravilhosa. Em nome de Jesus, Pai, mais uma vez te agradecendo por tudo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.